Entre os 12 escolhidos por Jesus, há nomes que parecem caminhar sempre à frente da memória cristã: Pedro, João, Tiago. Mas há também apóstolos cuja presença aparece em poucas cenas e ainda assim atravessa séculos. Tomé pertence a esse grupo. Muitos o lembram apenas como o discípulo que duvidou da ressurreição. Mas a história é maior que o rótulo. Tomé foi o homem que perguntou, que temeu, que quis tocar as chagas, e que, diante do ressuscitado, proclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Depois, a tradição cristã o associou a uma missão distante, nos caminhos do Oriente. Este documentário não pretende transformar tradição em certeza absoluta, nem diminuir a força do testemunho preservado pelas comunidades cristãs antigas. O caminho será feito com prudência. Primeiro, veremos o que o Novo Testamento realmente diz sobre Tomé. Depois, acompanharemos a memória cristã que o levou à Pártia, à Pérsia, à Síria e à Índia. Entre Bíblia, história e tradição, uma pergunta conduzirá toda a narrativa: quem foi, afinal, o apóstolo que duvidou, viu e foi mais longe que todos? O nome Tomé vem do ambiente semita e está ligado à ideia de gêmeo. No Evangelho de João, ele aparece também como Dídimo, palavra grega que possui o mesmo sentido. Essa duplicidade de nomes revela algo importante sobre o mundo dos primeiros discípulos. Eles viviam entre línguas, culturas e comunidades diversas: aramaico, hebraico, grego, vida judaica e presença romana. Mas a Bíblia não nos diz quem era o irmão ou a irmã gêmea de Tomé. Por isso, qualquer tentativa de preencher esse silêncio deve permanecer no campo da hipótese ou da tradição tardia. A cidade natal de Tomé não é indicada expressamente nos evangelhos. Como muitos dos 12 estavam ligados à Galileia, é plausível imaginar Tomé nesse ambiente, mas não se deve apresentar isso como certeza absoluta. João o mostra depois da ressurreição, junto de Pedro, Natanael e os filhos de Zebedeu no mar de Tiberíades. Esse detalhe permite sugerir uma ligação com o mundo da pesca. Outras tradições o aproximam do ofício de carpinteiro ou construtor. Mas o dado mais seguro é outro: Tomé foi um dos 12 chamados para estar com Jesus. As listas apostólicas preservam o nome de Tomé entre os 12. Mateus, Marcos e Lucas o registram no grupo que Jesus escolheu, e Atos ainda o apresenta entre os apóstolos reunidos em Jerusalém depois da ascensão. Isso é decisivo. Tomé não é um personagem lateral. Ele pertence ao colégio apostólico, ao grupo chamado para caminhar com o Mestre, testemunhar sua ressurreição e receber a missão que chegaria aos confins da terra. O silêncio sobre muitos detalhes de sua vida não apaga a força dessa presença. A Bíblia não entrega uma biografia completa de Tomé, mas conserva os momentos em que sua alma aparece sem máscara. Ele fala pouco, mas quando fala, revela coragem, pergunta, crise e fé. Tomé não parece ser o discípulo da resposta fácil. O novo retrato que emerge da tradição interpretativa é mais humano. Ele pensa demais, sofre antes do tempo e muitas vezes espera o pior. Há nele um traço de melancolia e de pessimismo. Mas esse pessimismo não apaga seu amor por Cristo. Ao contrário, torna mais impressionante sua lealdade. Tomé sente o peso da perda, resiste à alegria que ainda não experimentou, mas não é indiferente. O que parece fraqueza também pode esconder desejo de verdade. Tomé não quer uma fé emprestada. Quer encontrar o Senhor de modo real? Em João 11, Jesus decide voltar à Judeia por causa de Lázaro. A decisão não era simples. Pouco antes, havia perigo real de violência contra Jesus naquela região. Os discípulos percebem o risco. Voltar para perto de Jerusalém poderia significar caminhar em direção à morte. É nesse ambiente de tensão que Tomé se manifesta. Sua frase é breve, mas forte: "Vamos nós também para morrermos com ele." Pessimismo? Talvez. Coragem? Também. A fala de Tomé não deve ser lida apenas como desânimo. Ela revela aquilo que podemos chamar de pessimismo heróico. Tomé enxerga o perigo e imagina o pior. Para ele, voltar à Judeia parecia caminhar diretamente para a morte. Mas é justamente aí que sua lealdade se mostra. Ele não diz: "Então fiquemos." Ele diz: "Vamos também." Se Jesus vai,
Tomé não quer ficar para trás. Sua coragem nasce envolvida em sombra, mas é coragem verdadeira. Na noite da despedida, Tomé volta a aparecer. Jesus fala da casa do Pai, do lugar preparado, do caminho que os discípulos deveriam conhecer. Mas Tomé não entende. E há algo mais profundo em sua pergunta. Ele não quer ficar separado do Mestre. Por isso pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? A pergunta é simples, mas carrega amor, medo e desejo de permanecer com Jesus. Quantas vezes também caminhamos sem compreender? Quantas vezes a fé precisa pedir luz para continuar? A resposta de Jesus transforma a pergunta de Tomé em revelação para toda a igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé perguntou porque não entendia, mas sua pergunta abriu espaço para uma palavra que atravessaria gerações. Nesse momento, o discípulo inquieto nos ensina algo precioso. Não é falta de fé pedir ao Senhor que ilumine o que ainda está escuro. A fé madura não nasce da pose religiosa. Nasce da escuta, da verdade e da confiança. A pergunta de Tomé entregou ao mundo uma resposta eterna. Antes de prosseguirmos nessa viagem pela vida de Tomé, deixe seu like se este conteúdo ajuda você a conhecer melhor a Bíblia, a história da igreja e a missão dos primeiros discípulos. Escreva nos comentários o que mais chama sua atenção em Tomé. A dúvida, a coragem, a pergunta ou a missão? Compartilhe este vídeo com alguém que também busca crescer na fé. Esse gesto simples ajuda o canal a alcançar mais pessoas e a continuar evangelizando por meio da beleza da história cristã. Depois da cruz, os discípulos vivem a noite do medo. Portas fechadas, coração ferido, esperança confusa. O Evangelho de João registra que Jesus aparece aos discípulos reunidos, mas Tomé não está com eles. Lucas ajuda a perceber o ambiente pascal daquele momento. Os discípulos estavam perturbados, assustados, aprendendo a reconhecer que o ressuscitado não era um espírito, mas o Senhor vivo, com mãos, pés, corpo e voz. A ausência de Tomé, portanto, não acontece numa cena simples. Acontece no meio do espanto da igreja nascente. Quando ele retorna, encontra os irmãos transformados por uma notícia impossível: nós vimos o Senhor. Tomé responde com palavras duras: se eu não vir o sinal dos cravos, não acreditarei. A tradição popular fixou esse momento e fez dele quase toda a identidade do apóstolo. Mas seria injusto esquecer que, no próprio testemunho pascal, Jesus já havia mostrado as chagas aos discípulos e os havia convidado a reconhecer a realidade de seu corpo ressuscitado. Tomé exige para si aquilo que os outros, de algum modo, já haviam recebido: o encontro concreto com o crucificado vivo. Sua frase é dura, mas nasce de uma alma ferida, de um discípulo que amava profundamente e não queria viver apenas da experiência alheia. Ele queria encontrar o Senhor. 8 dias depois, Jesus vem novamente. As portas continuam fechadas, mas a presença do ressuscitado atravessa o medo. Desta vez, Tomé está ali. O Senhor se dirige a ele com uma precisão que revela misericórdia. Põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-a no meu lado. A catena áurea recolhe a leitura dos padres. Cristo não despreza a fraqueza de Tomé. Por causa de uma alma, ele mostra as feridas e pela cura daquela alma confirma a fé de muitos. O ressuscitado não humilha Tomé. Ele o chama de volta. Não sejas incrédulo, mas crente. A resposta de Tomé é uma das mais altas profissões de fé do Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Esta é a mais forte confissão de fé do Evangelho de João. Tomé não pronuncia apenas uma emoção. Ele reconhece o ressuscitado como Senhor e Deus. O homem que parecia preso ao pessimismo agora pronuncia uma palavra de adoração. O homem que exigia tocar as feridas encontra, nas chagas, a revelação da divindade. A crise não termina em distância. Termina em fé ajoelhada diante de Cristo. Jesus conclui com uma palavra que alcança todos os que viriam depois. Felizes os que não viram e creram. Tomé viu. Nós recebemos o testemunho. Ele tocou a fronteira entre a ferida e a glória.
Nós somos chamados a acolher a fé apostólica transmitida pela Igreja. Aqui, Tomé deixa de ser apenas o apóstolo da dúvida e passa a ser ponte para todos os discípulos posteriores. Sua crise se torna serviço. Sua pergunta se torna caminho. Sua confissão se torna oração da Igreja. O Evangelho de João ainda menciona Tomé no mar de Tiberíades, junto de Pedro, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. O cenário é novamente a Galileia. Redes, barcos, trabalho antigo, espera silenciosa. Depois do encontro com o ressuscitado, Tomé já não é apenas o ausente da primeira aparição. Ele está com os irmãos. Está no caminho da restauração apostólica. A fé, antes ferida, começa a amadurecer no convívio com o Senhor vivo e com a comunidade que será enviada. Depois da ascensão, Atos apresenta os apóstolos reunidos em Jerusalém. Entre eles está Tomé. A missão não nasce de autoconfiança humana. Nasce da obediência ao Senhor, da oração perseverante e da espera pelo dom do Espírito Santo. Atos recorda que todos permaneciam unidos em oração junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. E quando chega a Pentecostes, o sopro do alto abre a igreja às línguas e aos povos. Entre os ouvintes aparecem partos, medos, elamitas e gente da Mesopotâmia. Essa lista não prova a missão posterior de Tomé, mas prepara o imaginário bíblico da expansão. Desde o início, o Evangelho olha para além de Jerusalém, em direção aos confins da terra. Para situar os últimos passos bíblicos de Tomé, vale olhar rapidamente o cenário dessa história. Ao norte, a Galileia e o mar de Tiberíades. Ao sul, Jerusalém, centro da paixão, da ressurreição e da espera pelo Espírito Santo. Perto de Jerusalém está Betânia, ligada ao episódio de Lázaro e ao retorno arriscado de Jesus à Judeia. É nesse espaço geográfico que a fé de Tomé amadurece e a missão da igreja começa a tomar forma. A partir daqui, a Bíblia se cala sobre Tomé. Quem fala é a tradição cristã antiga. Eusébio de Cesareia, preservando uma tradição atribuída a Orígenes, associa Tomé a Pártia. A memória siríaca, por sua vez, liga o nome de Tomé a Edessa, a Síria Oriental e ao mundo de fronteira entre Roma e os impérios do Oriente. Outras tradições o conduzem pela Pérsia e pela Índia. Aqui, a linguagem precisa ser cuidadosa. Não se diz, está provado em todos os detalhes. Disse. A memória cristã antiga associa Tomé ao Oriente, e essa associação se tornou uma das tradições apostólicas mais persistentes da história cristã. O mundo do século I não era pequeno. Rotas terrestres e marítimas ligavam o Mediterrâneo ao Oriente. Mercadores transportavam especiarias, tecidos, moedas e notícias. Comunidades judaicas viviam em várias regiões fora da Palestina. Edessa e Nísibis, na Síria Oriental e na Mesopotâmia, aparecem nos estudos tomazinos como lugares importantes para a formação da memória de Tomé. Assim, mesmo quando a tradição ultrapassa aquilo que a Bíblia permite afirmar com certeza, ela não nasce num vazio geográfico. Ela se move por caminhos reais em regiões atravessadas por comércio, diáspora, línguas e encontros religiosos. Quando a Escritura se cala, a tradição começa a desenhar caminhos. A memória cristã parte de Jerusalém e olha para Edessa, na Síria Oriental. Depois se abre para a Mesopotâmia, para a Pártia, para a Pérsia e, por fim, para a Índia. Não temos um diário de viagem de Tomé. Temos, porém, uma tradição antiga e persistente, que o situa nas grandes rotas por onde circulavam mercadores, culturas e também o anúncio do Evangelho. A memória mais forte sobre Tomé está ligada à Índia. A tradição dos cristãos de São Tomé, especialmente no sul do país, conserva a lembrança de sua chegada à costa de Malabar por volta de 52 d.C. Não se trata de uma informação bíblica, mas de uma tradição persistente, venerada por comunidades antigas. Segundo essa memória, Tomé teria anunciado o Evangelho, formado comunidades, batizado famílias e consagrado lideranças locais. A fé cristã, assim, teria encontrado raízes em terras muito distantes do mundo palestino.
A tradição fala de igrejas nascentes, famílias convertidas e comunidades que preservaram o nome de Tomé como fundamento apostólico. Também menciona Mylapore, na costa de Coromandel, e a região de Chennai, antiga Madras, como lugares associados à sua memória final. É preciso dizer com clareza, os detalhes variam conforme as fontes. Mas a persistência dessa lembrança, atravessando séculos, mostra que Tomé não foi recordado apenas como discípulo da dúvida. Foi lembrado como missionário, como apóstolo do Oriente, como testemunha de Cristo entre povos distantes. No sul da Índia, a tradição de São Tomé se concentra em dois espaços principais. A costa de Malabar, ligada à memória de sua chegada, e Mylapore, na costa de Coromandel, hoje associada à região de Chennai, onde se preservou forte lembrança de sua missão e de seu testemunho final. É aqui que a memória apostólica de Tomé ganha rosto local e atravessa os séculos na vida das comunidades cristãs indianas. Entre os relatos antigos, os Atos de Tomé ocupam um lugar importante. Trata-se de obra apócrifa, preservada em versões siríaca e grega, provavelmente ligada ao ambiente da Síria Oriental e composta em torno do século III. Ela não deve ser lida como continuação do Novo Testamento, nem como biografia segura do apóstolo. O próprio caráter do texto mistura tradição apostólica, lendas populares, propaganda religiosa, ensinamento ascético e narrativa de missão. Ainda assim, seu valor para o documentário é real. Ele mostra que, em comunidades antigas do Oriente, a figura de Tomé era lembrada como o apóstolo missionário ligado à Índia, à pregação, à conversão e ao martírio. As tradições sobre a morte de Tomé não são uniformes. Muitas o situam no sul da Índia, ligado a Mylapore, na região da atual Chennai, onde Tomé teria entregado a vida por Cristo. Uma das memórias mais fortes fala de martírio por lança. Outras tradições tratam de relíquias, de Edessa e de deslocamentos posteriores para o Ocidente. Não se deve transformar todos esses elementos em certeza histórica absoluta. Devem ser apresentados como memória cristã venerável, recebida com respeito e examinada com prudência. A dúvida não foi a última palavra de Tomé. A última palavra foi a fé, meu Senhor e meu Deus.